Graça e paz, graças e louvores se deem a todo momento a Jesus no Santíssimo Sacramento. Eis o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Ou bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Diante de Jesus, capela do Santíssimo, rezando o terço da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Nesse dia de Nossa Senhora de Fátima, a 13 de maio, na Cova da Íria, no céu aparece a Virgem Maria. A Virgem Maria, título muito forte de nossa mãe, título muito forte da Mãe de Deus. E eu gostaria de lembrar os cristãos chamados à santidade, povo santo de Deus, que a castidade é o que torna o homem semelhante aos anjos. É pela castidade, é pelo título de castíssimo, coração castíssimo de São José, que ele alcançou e ultrapassou da mais alta hierarquia dos anjos. Então, São José está acima dos anjos também, por conta do teu coração castíssimo. É tão importante a castidade que nosso Senhor Jesus escolheu para ser o seu precursor, aquele que vem antes anunciar a sua vida, a sua vinda. Ele escolheu um virgem, São João Batista. Depois, para que cuidasse da sua mãe, ele escolheu outro virgem, São João, apóstolo, o mais novo dos apóstolos. É de fato que nosso Senhor Jesus, ele tem uma predileção pela virtude da pureza. A castidade é que nos leva à pureza. E muitas vezes nós ficamos simplesmente buscando, entre aspas, a castidade, mas não avançamos para a pureza. A castidade, ela comporta todos os estados de vida. O esposo, a esposa, o consagrado, o ordenado, o solteiro. Todos são chamados a viver a castidade. E é de uma predileção por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós, chamado povo eleito, povo santo, hoje, digo para nós hoje, nesta realidade de impurezas, é claro que nós caminhamos num vale de lágrimas, mas na realidade de impurezas de hoje, somos atacados de todos os lados. Quanto mais avança a tecnologia, mais a promiscuidade, a impureza, a depravação, o que é ilícito é jogado, na nossa cara, e muitas vezes nós acabamos nos deleitando com isso. E se nós não nos deleitamos, apenas somos feridos ou manchados, porque não tem como caminhar numa tempestade de areia sem a proteção dos nossos olhos. Então muitas vezes nós nos tornamos cegos para isso. E aí tem brincadeiras de duplo sentido, conversas de duplo sentido, olhares pecaminosos, desejosos, maliciosos, namorados que dizem que vivem a castidade só porque não tem a relação sexual, quando a castidade vai muito além do que uma penetração na relação sexual. Ela vai da forma como você beija, que muitas vezes te excita, que muitas vezes acende um desejo, acende uma paixão no teu coração. O toque, o deslizar do toque, talvez em partes do corpo da namorada que não te pertence, do namorado que não te pertence, porque de fato eu pertenço à minha esposa e a minha esposa me pertence, porque nós pertencemos a Cristo quando nos consagramos a Deus por meio do sacramento do matrimônio. Nós instauramos uma comunidade definitiva de vida, ou seja, nos consagramos a Deus pelo sacramento do matrimônio. Mas a namorada não pertence ao namorado, e o namorado não pertence a ela, nem mesmo os noivos. E nem quando se diz que tem uma intenção de casar, por conta do noivado, da declaração do noivado, ainda assim não se deve haver o toque, não se deve haver um desejo além do que é permitido, porque foge à castidade, e se cai na depravação, e se cai na impureza. Então a castidade ela vai muito além. Por exemplo, os esposos também devem viver a castidade no seu relacionamento. São Paulo
ele deixa muito claro isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5, quando ele fala que não se recuse um ao outro, senão de comum acordo, para se dedicarem à oração, mas depois voltem a se unir. Então, perceba que há uma ordem. O ato sexual, a afetividade, a sexualidade do homem, ela deve ser ordenada para Deus e não desordenada, que leva ao caos, que leva à destruição do espírito. Então, é um tema muito importante de se pregar, é um tema muito importante de se falar, porque a realidade que nós vivemos hoje, mesmo dentro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, os jovens, os palestrantes, os pregadores, os intercessores, os membros de pastorais, muitas vezes não se deixam ser tocados por esse tipo de assunto, por esse tipo de pregação, porque muitas vezes se vive de forma irregular, se vive dentro da segunda união, se vive em adultério, se vive amaziados, e quando nada disso agrada ao coração de Deus. Como nós vamos crescer em virtude para alcançar a rainha das virtudes, que é a pureza, sendo que nós fugimos, nos escondemos ou vivemos o evangelho segundo as nossas limitações? Não damos um passo mais a fundo, temos medo, estamos enraizados no pecado, e para arrancar pelas raízes muitas vezes dói, mas é necessário arrancar pelas raízes, e vai doer. Quanto mais profundo estiver essas raízes, mais vai doer. Mas o Senhor tem um bálsamo de amor. O Senhor derrama o seu preciosíssimo sangue. Ele derrama a água do seu lado para regar esse terreno que foi machucado, que foi maltratado. Mas agora Ele quer cuidar. E eu peço e consagro nesse dia, a 13 de maio, na cova da ira, no céu aparece a Virgem Maria. É nessa data de 13 de maio que eu falo da Virgem por meio da virtude que é dado aos virgens, aos castos. E mesmo você que ferido já viveu uma vida de promiscuidade, de prostituição, de pornografia, viciado também no pecado da masturbação, você que viciado na questão do sexo, não consegue se conter, ainda assim, você que já perdeu a sua virgindade, você é capaz de viver a castidade. Eu lembro-me de certa vez, quando eu sofri um golpe muito terrível na minha vida, na minha caminhada, eu fui lançado novamente e profundamente no poço do homem velho. E numa visão, enquanto eu rezava, eu vi a Santíssima Virgem pegar esse rosário, como que eu tenho nas minhas mãos agora, e a cruz ia lá embaixo no fundo do poço, a cruz do rosário, e ela pedia para que eu segurasse. E quando eu segurava na cruz, Nossa Senhora puxava esse rosário para cima e ela me tirava do fundo do poço, e mais uma vez ela me confiava um espírito de conversão, um novo chamado. É exatamente essa experiência que eu vivi agora aqui, que eu me coloco diante do Santíssimo Sacramento, rezando o terço da Virgem Maria, eu ofereço para você também. Que Nossa Senhora de Fátima, ela possa estender para você o rosário santíssimo dela, castíssimo e puríssimo, assim como o coração do seu esposo São José e o seu próprio, e te levante e te erga, mesmo você que já está na caminhada, mesmo você dentro do sacramento do matrimônio, mesmo você que tem uma vida amaziada, uma vida de adultério ou uma vida de segunda união, permita-se se tornar regular diante da presença de Deus, permita-se voltar à ordem, e não tenha medo, vai doer, mas você precisa se limpar. Você precisa deixar com que ela limpe os teus olhos, que ela coloque o colírio da sua presença, até mesmo o seu leite materno, para curar as feridas da sua alma. Deus os abençoe, por meio da intercessão de Nossa Senhora de Fátima e o coração castíssimo de São José. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Não deixe de rezar a saudação angélica, a Ave Maria, ao terminar de escutar essa pregação. Deus te abençoe.